Araraquara. Boa noite. Olá, boa noite a todos, boa noite Pai Elias, espero que estejam bem. Hoje a gente vai contar a história do caboclo Ubirajara. Então vamos lá para a lenda? A lenda do caboclo Ubirajara. Ele era um guerreiro da tribo Tupinambá e ele nasceu aproximadamente em 1556 no território onde a gente conhece como Bahia. Segundo Birajá, ele foi feito guerreiro muito jovem, porque na época sua tribo estava em guerra com homens brancos, os portugueses. E sua tribo inimiga, os tupiniquins, na maioria estava doente e os jovens eram recrutados e treinados muito cedo. Com 16 anos, ele enfrentou os portugueses e quase foi morto. Mas quando ele completou 20 anos, destruiu mais de 200 e o líder branco foi então comido pela tribo. Ele ganhou fama porque foi só vitória quando ele estava na liderança. Sua fama foi tanta que os portugueses tinham até medo de andar pelas matas aonde eram os territórios dos tupinambás. E principalmente do índio com os peitos, o peitoral largo, que alguns portugueses chamavam de seu Ubirajá de fantasma da morte ou o próprio diabo. Na nova lei estabelecida entre os tupinambás era simplesmente devorar os sobreviventes. E piedade não era muito a prática deles. O Ubirajara também invocava os espíritos da floresta e principalmente os guerreiros e devoto firme de Tupã, que é Deus em Tupi-Guarani, gostava de usar o arco e flecha, escalava perfeitamente as árvores. Ele tinha uma aparência séria, bonita, forte, de feição fechada. E então, com 30 anos, o Ubirajara se torna cacique e lidera mais uma investida contra então os portugueses. E realmente eles venceram contra 1.000 portugueses e eles tiveram apenas 67 perdas. Eles eram bons mesmos. O Birajara relata que nunca perdeu uma guerra. E a única guerra que sua tribo não ganhou foi a ignorância, pois com o ritual do canibalismo, ele e a tribo inteira pegaram doenças graves. Doenças que os índios não estavam preparados para enfrentar, e sua tribo foi extinta em 1604. O Birajara morreu doente por volta de 1580. E essa história realmente é uma história trazida por uma entidade, por um caboclo Birajara, e a gente tem muitas histórias de vários caboclos, principalmente caboclos de Ogum, e a gente fica sempre com o melhor delas. Então, com o Birajara, a gente fica com a força, com a esperteza, com realmente a vontade de vencer, então que a gente consiga também ficar com um pouquinho dessa lição pra gente. Uma ótima noite a todos. Caboclo diz assim: filho, você não tem problema, você tem situações para resolver. Trabalha o teu padrão vibratório, trabalha a tua energia. Vem demanda, vem energia negativa, vem um monte de coisinha. Tem gente que queima vela para atrapalhar a vida da gente. Fica nessa energia presa ainda, tristonha, de pobreza, que só atrasa a sua vida. Nunca deseja para o outro mal, isso é um atraso para a sua vida. Mas a partir que você mantém o seu estado vibratório, você não cai nessa energia. Agora que tem pessoas, nós somos invejosos, vai dizer que eu não sou orgulhoso, vai dizer que eu não sou vaidoso, vai dizer que eu não sou ainda ganancioso, não tem dentro de mim a ira, todos nós temos. E aí o cuidado, é por isso que a gente está aqui, saravando, estamos na nossa religião, pedindo a bênção, pedindo um axé, para vencer as nossas dificuldades, advertência, a nossa sombra. Quer evoluir, quer crescer, quer se desenvolver? Leia livro, estuda, vai fazer faculdade, vai participar do terreiro, vai trabalhar, mas vai ao teu encontro, vai ao teu autoconhecimento, vai conhecer você, vai vivenciar suas sombras.
É importante a gente pensar nisso, a gente caminhar nessa caminhada e até que ponto eu tenho ofertado aquilo que eu recebo. Quando alguém faz alguma coisa não favorável para a gente deve silenciar e de verdade, como diriam os antigos, entregar na mão de Deus, entregar na mão do universo. A lei do planeta é a lei da semeadura, plantou, colheu. Mantenha o teu equilíbrio, mantenha a serenidade, deseja boa sorte, deseja luz, trabalha essa ira em você e se pergunta, por que isso ainda ocorreu comigo? E trabalha tudo isso. Agora, quando você vê alguém fazendo uma coisa boa, e quando você está diante de uma situação boa, ou um ser humano que te inspire, beba dessa inspiração e diga, poxa, eu quero ser assim, eu quero fazer isso. Aí a gente evolui, a gente cresce. A defumação ajuda justamente a tirar esses miasmas de cansaço, de energias negativas, de tristeza, que fica no nosso ambiente, é ali que a gente convive. É ali que a gente está lutando pelo nosso pão de cada dia. E quantas são as situações que nos ocorrem para tirar a gente do eixo? E aí nosso padrão vibratório baixa, e aí as energias continuam na nossa casa, continuam no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes você tenta e não consegue? E aí qual vibração fica nesse ambiente? Quantas vezes tem conflitos, tem divergências, tem situações até de agressão no ambiente onde a gente está? E aí essas energias continuam. A defumação ajuda. E aí você pede a ajuda de todos os caboclos, e caboclos de Ogum, eles vêm realmente para trazer a proteção, para trabalhar na energia da força, para justamente limpar os miasmas negativos que estão no ambiente.